Uma boa noite a todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs, os que estão nos seus lares, sejam todos muito bem-vindos. E também aos nossos amigos espirituais que aqui se fazem visitando-nos, estagiando, estudando. Uma diversidade muito grande de amigos espirituais, participam das atividades religiosas na Terra, de todos os cultos, e a Casa Espírita não é diferente. Então, que as bênçãos do Pai Celestial possam cobrir a todos, muita harmonia nos vossos corações. E antes de nós iniciarmos a nossa participação de hoje, vamos fazer a nossa prece, rogando ao Pai Celestial o seu amparo, as suas bênçãos, a sua misericórdia. E assim nós convidamos a todos para que possam fechar os vossos olhos, serenar a vossa mente, aquietar a turbulência da alma, que muitas vezes trazemos intensamente presentes na nossa vida. E aqui estamos nesse instante, Senhor, desejosos de poder banhar-nos e alimentar-nos do vosso Evangelho, que é luz e sabedoria para todos nós. Abençoado seja que possamos ter o discernimento, o entendimento, a compreensão daquilo que o Senhor nos envia como oportunidade de estudos e de aprendizados para mais esta noite. E na certeza do vosso amparo amigo de todas as horas, é que humildemente pedimos a Deus a permissão para podermos dar por início nossa reunião evangélica, nossa palestra espírita de mais esta quinta-feira. Que assim seja. Meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados. É uma passagem que, na verdade, nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus. Alguns a conhecem como o Sermão da Montanha, outros como as Bem-aventuranças. O que importa é que nesta passagem, Jesus usa dessa chamada bem-aventurados. Ele fala sobre os aflitos que são bem-aventurados, ele fala sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, que também são bem-aventurados. Ele fala sobre aqueles que choram, porque são bem-aventurados, os que padecem de toda forma. Então, nós estamos buscando nesta mensagem de Jesus, que já nos data de mais de 2000 anos, porque ela nunca foi tão atual, ela nunca foi tão presente, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Se nós pegarmos a história deste planeta, que é a nossa casa, neste planeta que é a nossa escola, neste planeta que é o cantinho do universo onde nós fomos aprendendo a respeitar, a compreender, a amar. Nós vamos vendo que desde que essa terra foi criada e que a época já tinha Jesus como seu grande artífice, a gente costuma dizer que Jesus foi o grande engenheiro de tudo aquilo que se podia conceber
para a humanidade que lhe foi confiada por Deus, para que ele fosse o seu modelo e guia desta humanidade. Como nós sabemos isso? Nós sabemos isto, né? Pelas informações que os próprios Espíritos nos trazem, né? Pelas informações que os próprios Espíritos apresentaram para o nosso irmão Allan Kardec, quando Kardec codificava a doutrina espírita, né? Codificava o sentido, né, de dar corpo ao pensamento dos Espíritos, né? A doutrina, na verdade, a gente fala em a doutrina de Kardec, mas na verdade a doutrina é dos Espíritos, né? Nosso irmão Allan Kardec foi o quê? Foi o instrumento escolhido pelo alto, né, pelas instâncias superiores, né, para que ele se fizesse o instrumento de materializar o pensamento dos Espíritos superiores para a humanidade, dando a isto o nome de doutrina espírita. E nessa doutrina espírita, quando, né, da primeira obra, que é exatamente o Livro dos Espíritos, quando o nosso irmão Allan Kardec perguntava para os Espíritos a respeito de um modelo, de um guia que a humanidade pudesse ter, os Espíritos superiores lhe respondem que Jesus é o modelo por excelência, aquele a quem o Pai apresentou à humanidade para que nos servisse como esta referência. E esta mesma referência não data a sua história na nossa história a partir do momento que ele nasce junto a esta humanidade. Jesus faz parte da história desta terra como aquele que participou de todo o projeto de construção planetária e aquele a quem foi confiado receber esta humanidade, a humanidade da Terra, para ser o seu modelo e guia, conduzindo-nos, os nossos estágios de ignorância, para a perfeição. E por que a perfeição? Porque é exatamente na perfeição que está a felicidade. Se tem uma coisa que nos iguala, meus amigos, é que todos nós queremos ser felizes. Não importa se nós nascemos no norte, se nós nascemos no sul, se nós nascemos no leste, se nascemos no oeste. Não importa qual é a nossa raça, não importa se somos brancos, se somos pretos, não importa se somos ricos, se somos pobres. Todos nós almejamos ser felizes. O que às vezes varia é a concepção de felicidade que todos nós temos. Então Jesus foi o referencial, né? O instrumento que Jesus apresenta à humanidade para que nos conduzisse nessa nossa trajetória. E aí, quando nós falamos sobre a construção planetária, né? Se nós pudéssemos voltar a fita e olhar alguns milhões de anos, quando a Terra foi criada, nós iríamos encontrar o que, meus amigos? Um mundo extremamente hostil, né? Um mundo em que, se nós tomarmos por referência as palavras que se encontram no livro Gênesis da Bíblia, entendeu? Um mundo que não tinha forma, né? Não tinha luz, não tinha dia, não tinha noite, né? E nos manda, a partir, né, da palavra do Criador, né? Faça-se a luz, faça-se, né, a vegetação, faça-se o homem, ou seja, né, através do mandamento de uma palavra do Criador, é que tudo foi ganhando corpo, né? É óbvio que ali nós vamos encontrar que a Terra teria sido criada, né, em alguns poucos dias. Nós sabemos muito bem, né, que esses dias a que se refere a palavra do livro Gênesis, na verdade são longos períodos, cada qual com determinada característica, com determinada finalidade, né, para que a Terra pudesse ir tomando corpo, alcançar condições, né, para que esse mundo pudesse ser habitável,
pelas espécies, todas elas, e inclusive o próprio homem. Não é? Vejamos que, a partir desse referencial do livro Gênesis, não é? O homem teria sido, não é? A última espécie, não é? Depois que a Terra realmente já tinha alcançado condições para poder receber o ser humano. Tá? Mas nisto, meus amigos, nós estamos falando em milhares de anos, milhões de anos, que a ciência hoje, a cada passo do seu desenvolvimento, entendeu? Vai retroagindo no tempo e vendo quanto desconhecimento nós ainda temos sobre efetivamente quando esta terra foi criada, quando as espécies foram tomando espaço e habitando este planeta. E nesses milhares e milhões de anos, nós vamos encontrar o quê? Radicais transformações, profundas transformações. Se nós pegarmos a parte do mapa dos continentes que nós temos hoje, as Américas, a África, um pouco acima, a Europa, o Oriente, o que nós vamos encontrar? Hoje nós temos essa configuração geológica, mas isto é hoje, meus amigos, porque nós já sabemos que no passado era quase que uma massa só de terra, e que ao longo dos milhões de anos foram se separando, entendeu? As Américas se separando do continente africano e europeu, os oceanos tomando esse espaço, ou seja, mostrando quantas transformações traumáticas fisicamente a Terra precisou passar para que nós tivéssemos essa configuração, para que nós tivéssemos, entendeu? Uma dispersão suficiente para que todos os seus cantos pudessem ser habitáveis, mesmo que cantos com características diferentes. Tem coisa que você planta num lugar, tem coisa que você planta no outro, nem tudo que você planta nesse lugar dá no outro, de tal forma que, veja a sabedoria do Pai, nenhum canto desta terra foi beneficiado com a plenitude de tudo. E por que Deus fez assim? Para que nenhum povo pudesse se sentir tão senhor, tão autor e tão independente que não precisasse do outro. Por isto que a terra é diferente para o seu plantio, para os seus recursos e para tudo que nela há. Mas isto, meus amigos, foram milhões de anos. As espécies também foram se renovando. Espécies primitivas que haviam em épocas distantes, por algum motivo, desapareceram. Os dinossauros, aquelas espécies gigantescas, tiveram o seu tempo, tiveram o seu momento e se foram. As transformações até das espécies. Então, meus amigos, nós queremos dizer com isso que tudo se transforma. Transformar-se, nós poderíamos usar a palavra transmutar-se. Transmutar-se e transformar-se, duas palavras que devem andar sempre juntos, porque estão juntos na história desta humanidade. E a grande pergunta é: esses processos de transformação e transmutação ficaram lá atrás na história? Não. A Terra continua transformando-se. Veja-se que ainda esta semana, uma matéria que circula nas redes sociais
falando sobre uma divisão do continente africano. Vejam, o continente africano, ele está sendo como que rachado no meio. E a ciência já sabe que um oceano deve ocupar este meio do continente africano. Nós diríamos que, nossa, mas que coisa, mas meus amigos e minhas amigas, foi isso que aconteceu no passado. Os continentes se formaram nos milhões de anos assim. Nesta mesma semana, outra matéria, falando que a ciência já identificou, né, os astrônomos, né, já identificaram um asteroide, né, que pelos cálculos há uma previsão. Aí tomando as palavras de uma repórter de um noticiário brasileiro, né? Ela dizia o seguinte, que previsão não é precisão. Talvez vocês saibam de quem eu estou dizendo, né? Previsão não é precisão. Tá? Mas os cientistas, né, pelos cálculos, e esses cálculos, hoje nós temos muitos recursos para, né, dar muita validade a isso, não são cálculos hipotéticos, mas são cálculos científicos, né, que em 2047, né, há o risco de um grande asteroide colidir com a Terra. E nós diríamos, nossa, uma grande catástrofe. Mas, meus amigos, não é a própria ciência que diz que talvez a causa do desaparecimento das grandes espécies que aqui existiram no passado distante teria sido a colisão de asteroides com a Terra? Então nós vemos, meus amigos, que não há nada de novo nisto. Há de novo para quem olha apenas para o presente, mas para quem estuda o passado e para quem olha para o futuro, nós vamos verificando que todos esses processos vão incidindo sobre o planeta Terra e promovendo as grandes transformações e as grandes transmutações que ele necessita. Nós, no meio espírita, aliás, hoje em dia, não é só o meio espírita que usa esse chavão, né? Outro dia eu ouvia irmãos de outra religião falando também, usando esse mesmo chavão, ou seja, nova era. Nova era hoje em dia não são só os espíritas que falam, né? E a gente fala de nova era, mas às vezes parece uma coisa tão abstrata, né? Parece uma coisa assim tão... que nova era, né? Nova era, meus amigos, né? Novas gerações, com novos hábitos, novo. Quantas coisas novas que já estão acontecendo no momento em que nós vivemos hoje. Hoje nós vemos a área tecnológica, né? Programas sendo criados e desenvolvidos com uma capacidade que às vezes até assusta-nos, porque aquilo que você talvez precisaria de centenas de homens para fazer, certos programas de computador conseguem fazer em algumas poucas horas. E isso o que é? Progresso. No século passado, meus amigos, o que a humanidade desenvolveu-se em 100 anos, ela não tinha se desenvolvido em um milênio. Nós desenvolvemos em 100 anos o que nós não tínhamos desenvolvido em 900 anteriores. E nós podemos dizer com absoluta certeza que em alguns poucos anos nós conseguiremos dar saltos de desenvolvimento
que nós não demos em 100 anos. E a evolução tecnológica que se apresenta. Isso chama-se progresso. O que está faltando nessa fórmula? Também o progresso do homem. Nosso progresso. Nosso desenvolvimento. E por que nós falamos que isso é uma necessidade? Porque não existe nova era sem novos homens. Toda a razão de ser, o desenvolvimento material, as mudanças materiais, os desenvolvimentos tecnológicos, atendem a um único propósito, ou seja, o desenvolvimento do ser humano. Porque a Terra é o grande laboratório que se destina para que todos nós possamos fazer a nossa escola, reformando hábitos, costumes, posturas. Então a nova era, meus amigos, não é apenas uma nova era de novos espíritos que chegam à Terra. É uma nova era em que velhos espíritos e novos espíritos chegam à Terra com comportamentos renovados, com pensamentos renovados, com novas posturas, posturas verdadeiramente dignas de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro filho de Deus. E aí, nesse sentido, meus amigos, por que nós lembramos no início sobre as palavras de Jesus, sobre os bem-aventurados? Exatamente porque na ausência de uma postura nobre, digna e de esforço de melhoramento, o que naturalmente acontece conosco? Estagnamos, paramos e voltamos para trás. E quando nós estagnamos, nós nos colocamos à mercê do sofrimento reparador, do sofrimento regenerador. E é por isso que ao início de nossa fala nós dizíamos que nunca as palavras de Jesus sobre os bem-aventurados, elas são tão necessárias, porque para todos os lados em que nós olharmos, nós vamos ver o quê? Os que choram, não é isso? Os que têm fome, os que passam sede, os que moram nas ruas, os doentes, os aflitos, os desesperados, os injustiçados. E Jesus se referia a todos estes no passado. E a grande pergunta é: nós fomos criados assim por Deus? Não. Nós fomos criados para isto por Deus? Também não. Então por que isso se apresenta na nossa vida? Porque muitas das vezes o sofrimento é a escola regeneradora para todos nós. E sendo a escola regeneradora para todos nós, em verdade, meus amigos, naquilo que nós vemos sofrimento, naquilo que nós vemos desgraça, naquilo que nós vemos catástrofe, naquilo que nós vemos caos, são grandes alavancas para o nosso próprio progresso. E é também de Jesus uma fala quando ele diz que não se faz roupa nova com trapo velho. Como dizer que se nós queremos uma nova era, não adianta nós querermos usar a roupa velha do passado. Nova era. Nós temos que nos esforçar, vestirmos-nos a veste da simplicidade, da humildade, combatermos o orgulho, combatermos a vaidade, o egoísmo,
porque estes são os atributos de uma nova era. Nós estamos aqui encarnados hoje e almejamos poder voltar para esta terra para dar continuidade aos nossos caminhos necessários. Muitos irmãos nossos estão do outro lado da vida e almejam poder vir para a terra e dar continuidade aos seus caminhos necessários. Mas para isto, a terra precisa estar em condições de receber essas novas gerações, esses novos espíritos. Ela precisa ter o que dar de alimento para todos, o que dar de beber para todos, o que houver de produzir para todos. E tudo isso passa pelo quê? Pelos processos de renovação e de regeneração. Então é muito importante que nós tenhamos a consciência disso, porque não se faz roupa nova com trapo velho. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e vermos aquilo que nós também precisamos mudar. Se outrora, quer um asteroide, quer o que quer que seja, tenha atingido a Terra e exterminado determinadas espécies que tinham que ser exterminadas naquele momento, porque, meus amigos, imaginemos nós vivendo com os dinossauros na nossa janela. A grande pergunta é: o que precisa nos atingir para provocar estas grandes transformações? Será que é um asteroide? Não. O que precisa nos atingir é a força de vontade para mudar. E a gente só muda quando a gente descobre que nós precisamos dar outro significado à nossa vida. Quando a gente realmente acredita que nós fomos criados para sermos perfeitos e felizes, porque todos nós somos filhos de Deus. Deus não criou filho algum para o sofrimento, porque nós somos herdeiros do Pai, e como herdeiros do Pai, nós trazemos a sua semente. Como um filho herda dos pais os seus atributos. Nós só mudamos quando nós acreditamos que o que nós fomos no passado não justifica o que nós somos hoje, para que nós continuemos sendo amanhã. Que o que nós fomos no passado foi um caminho e que o nosso presente é o que nos prepara para o amanhã. Que se nós fomos infelizes ontem, nós podemos ser felizes hoje. Que nós não precisamos viver das amarguras e das lamúrias, de que minha vida não dá certo, que dá tudo errado. Meus amigos, se o sofrimento nos bate à porta, lembremos das palavras de Jesus: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus não disse: amaldiçoeis o sofrimento, porque ele não pertence a Deus. Não, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que padecem fome, sede, têm sede de justiça. Por quê, meus amigos? Porque Jesus sabia que certos caminhos por vezes são necessários para que a gente possa quebrar o homem velho, sair da casca e ascender aos céus. E se a terra precisou passar por processos traumáticos, reconfigurando
toda a sua geologia, todos os seus territórios, nós, muitas vezes, também precisamos de certos momentos traumáticos para reconfigurar os nossos pensamentos, as nossas aspirações, os nossos desejos, ressignificando as nossas prioridades. A começar, meus amigos, que nós estamos na Terra, mas não somos da Terra. Nós estamos passando por ela, mas nós não somos da Terra. Então nós não podemos fazer da Terra a nossa razão única de viver, de existir. Como se tudo na nossa vida se resuma ao que nós temos na Terra. Porque tudo isso passa. Porque nós somos passageiros no planeta. Então, o que é prioritário para nós não é o que está na Terra, mas é o Espírito, o ser espiritual. E isso tanto vale para nós que estamos encarnados, para como aqueles que estão desencarnados. Então, o momento que nós temos agora é de ressignificar as nossas prioridades, de compreendermos que Deus não erra o destino e o direcionamento de nada para os seus filhos. E que se Ele permite que determinadas intercorrências se abatam no nosso caminho, é porque de alguma forma aquilo nos fará crescer, mudar e nos habilitar para um mundo de regeneração que brevemente se apresentará para todos nós. Então, quando nós falamos em nova era, nós estamos falando em novos comportamentos, em novas aspirações, em renovação. E para renovar, nós temos que lembrar aquela frase de Jesus: não se faz roupa nova com trapo velho. Para nós mudarmos, nós também precisamos, muitas das vezes, passar por determinadas experiências que nos justificam a todos nós que nós precisamos ressignificar aquilo que acontece na nossa vida. Como nós aprendemos com o Espírito recentemente, nós não destruímos o passado, nós construímos o futuro e nós ressignificamos as nossas escolhas no presente. É muito importante que a gente compreenda isso. Às vezes a gente vive olhando para trás, esquecendo-nos que o presente é a grande alavanca para o nosso futuro. E se nós queremos um futuro melhor, temos que ressignificar as nossas escolhas. Se fomos infelizes ontem, só depende de nós fazermos melhores escolhas hoje para sermos felizes no amanhã. O que nós não podemos jamais é esquecer que todos nós somos filhos de Deus. Nosso irmão Chico Xavier usava sempre uma frase que tudo passa, isto também passará. Então, se nós estamos passando por dificuldades hoje, lembremos desta frase de Jesus: bem-aventurados. Se aplica em todas as circunstâncias que podem parecer desfavoráveis para nós, indesejadas, mas tenhamos a certeza, se Deus permitiu, é porque nós, de alguma forma, aquilo servirá para todos nós. Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim nós agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que aqui estiveram conosco e a quem nós humildemente só podemos agradecer e pedir, Senhor, que este amparo que se derrama sobre todos nós neste instante também possa alcançar os nossos lares, nossos familiares, amigos, conhecidos,
aqueles a quem sabemos que se encontram enfermos, acamados, necessitados de toda a ordem. Abençoado seja, Senhor, que onde quer que estejam, possam sentir a vossa presença através das equipes socorristas. De nossa parte, que tanto já recebemos nesta nossa humilde participação, só podemos, em teu santo nome, Senhor Jesus, louvar e agradecer a Deus e pedir a Ele a permissão para darmos por término a nossa pequena participação na nossa reunião evangélica de mais esta noite. Que assim seja. E assim, meus amigos e amigas, uma ótima noite a todos, um ótimo final de semana para aquele que não vemos, que Jesus possa abençoá-los, preparar-lhes os caminhos, preparar-lhes os corações, né? E que a sua paz, a paz do Mestre querido, né, possa ser o farol luminoso para todos nós, onde quer que nós estivermos. Uma ótima noite a todos e até a próxima oportunidade. Uma boa noite.